Existem algumas decisões que têm a capacidade de mudar a nossa rotina. Outras decisões mudam a nossa carreira. Mas existem decisões que mudam completamente a forma como nós enxergamos o mundo. E decidir deixar o seu próprio país talvez seja uma delas, porque, afinal, ninguém atravessa uma fronteira carregando apenas malas. Nós levamos com a gente sonhos, medos, incertezas, saudades e uma versão de si mesmo que talvez nunca mais volte a existir da mesma forma. Olá, eu sou o Jorge Dalfovo, anfitrião do Entre Decisões, e hoje nós vamos falar sobre o que significa recomeçar longe de casa. Segundo estudos do Itamaraty, cerca de 4,9 milhões de brasileiros vivem atualmente fora do Brasil, e esse número vem crescendo a cada ano. Os Estados Unidos concentram a maior comunidade de brasileiros, seguidos de países da Europa e também pelo Japão. Ao mesmo tempo, o Brasil vem se tornando um destino para milhões de pessoas que vêm de todas as partes do mundo. Atualmente, só para que a gente tenha uma ideia, o nosso país abriga cerca de 2 milhões de imigrantes de aproximadamente 200 nacionalidades diferentes, tornando o Brasil um dos países mais diversos da América Latina. Bom, e para falar sobre isso, eu tenho a honra de receber neste episódio alguém que conhece essa experiência na prática. A Rocio Maliqueo, ela nasceu na Argentina. Em determinado momento da vida dela, decidiu deixar o seu país para construir novas oportunidades aqui no Brasil. E hoje, nós vamos falar não apenas sobre imigração, nós vamos falar sobre pertencimento, nós vamos falar sobre identidade, sobre coragem e sobre tudo aquilo que ninguém vê quando a gente decide, Rocio, recomeçar. Rocio, seja muito bem-vinda e desde já, obrigado pela coragem de compartilhar a tua história, uma Argentina, a Argentina mais brasileira que eu conheço aqui, e que a gente possa, durante esses próximos minutos, falar com o coração aberto sobre o impacto das nossas decisões e como que isso vem construindo a nossa jornada. Então, para quem não te conhece ainda, o que é a Rocio? Obrigada, Jorge. Obrigada pela apresentação. É um prazer estar com você. Tu sabe o carinho que eu sinto por você também e foi realmente uma das pessoas que me acolheu quando eu cheguei aqui. Então, para falar de mim, eu posso falar sobre quem eu sou agora, mas eu fui uma pessoa e teve que se reconstruir e se converter em uma outra chegando aqui. Então, eu posso falar da Rocio do começo ou da Rocio que está aqui agora no Brasil. São duas Rocios diferentes. Olha só que interessante. E assim, para quem nos acompanha, eu até brinquei com a Rocio, eu disse, vamos gravar em espanhol, né? E ela se sentiu extremamente confortável, mas Entre Decisões é justamente esse desconforto que a gente passa durante os nossos dias, de tantas decisões que a gente tem que assumir. E eu disse para ela hoje, antes de começar o episódio, Rocio, vamos gravar em português? Ela, não! E, gente, sem dúvida alguma, esse é um momento onde a gente traz essa dificuldade de, inclusive, né, Rocio, deixar para trás a identidade. Parte da nossa identidade é sentir esta insegurança de falar um idioma que é novo, uma cultura que a gente não sabe como nos vai receber. Agora, dentro desse contexto, me fala um pouquinho da Rocio antes de chegar no Brasil. Quais eram os medos, os anseios, as vontades, os sonhos que a Rocio carregava e que percebeu que era necessário ter uma experiência fora da Argentina? Não porque o Brasil seja melhor ou pior do que a Argentina, mas qual foi essa motivação que fez a Rocio sair de uma zona de conforto e vir para um país diferente? Brasil faz parte da minha história. Brasil está desde o começo da minha vida, então eu sempre estive muito ligada no país. Eu sentia o Brasil como uma segunda casa. Mas essa Rocio de Argentina era uma pessoa totalmente diferente, era uma pessoa muito mais tímida, muito mais tranquila, digamos assim. E eu estava construindo uma vida lá, mas teve uma semente que o meu pai plantaram para vir para cá. Então foi muito ao contrário do que acontece com muitas pessoas que migram primeiro filhos e os pais ficam lá esperando.
No meu caso aconteceu o contrário, meus pais vieram para cá e eles plantaram essa semente e essa curiosidade de eu sair do país também. Então, ali que começou tudo. Olha só, você sabe que eu também fui estrangeiro durante quase 10 anos, né? Eu morei em alguns países. A minha primeira experiência fora do Brasil foi de 17 para 18 anos. Fui morar sozinho em Cochabamba. Você veio para um país, né, que também falava outro idioma na América Latina. Eu fui para um país hispânico. Na época eu fui para Cochabamba, Bolívia. E eu me lembro e eu migrei sozinho, né? E assim, a primeira vez que eu estava saindo do Brasil, e eu me lembro muito bem que talvez a viagem mais longa que eu tinha feito tinha sido a 200 quilômetros da minha casa, né? Sou o filho mais novo da família, sempre fui criado, né, num núcleo familiar onde tinha tudo muito fácil, né? Imagina, o irmão mais novo de 4 irmãs, pai e mãe, então nunca faltou nada, muitas coisas que talvez eu não dava muita importância. De repente, quando a gente vai morar sozinho, quando a gente migra, a gente começa a ver algumas dificuldades, alguns desafios que antes a gente não parava, né, para prestar atenção. Se eu quero leite, eu preciso ir no mercado comprar, não vai estar na geladeira me esperando. Mas me conta um pouquinho como que foi essa primeira impressão de sair da Argentina, mesmo com família, de sair da Argentina e vir para um país diferente. Qual foi, o que você lembra, né? Quanto tempo faz, o que você lembra que foi esse primeiro impacto? Opa, não estou na Argentina. Tão perto, mas tão diferente. Eu acho que o meu primeiro impacto foi quando eu falei o meu nome para uma pessoa aqui no Brasil, desde que cheguei aí na fronteira, e eles não entenderam o meu nome. Algo tão simples como a minha identidade, que eu achava que era um nome super comum lá na Argentina. Cheguei aqui e a pessoa da migração, ele não Como? entendeu. Aham. Eu tive que repetir umas 3 vezes. E aí a pessoa falou, tá bom, Rócio, Rócio. Aí eu senti o impacto, senti que também tive que deixar uma identidade lá e me transformar um pouquinho aqui também. Aceitar. Sabe que eu passei por algo semelhante, só que foi ao contrário, porque imagina o seguinte, né? O meu nome, né, a fonética do meu nome em espanhol é muito diferente. Então eu brinco que uma das primeiras palavras que eu tive dificuldade para falar em espanhol foi meu nome em espanhol, né? Jorge. Saía tudo menos Jorge. Ia falar era Jorge, Jorge. Não saía Jorge limpo, né? E as pessoas também ficavam nisso. Como? Eu pensei, putz, eu vou ter que começar a aprender pelo meu nome. Quando você veio para o Brasil, você já falava alguma coisa de português? O básico do básico. Mas eu achava que me virava super bem, porque o português da feira que tu passa aqui é um português que precisa o churros, milho e cadeira de praia. Boa. Cerveja também, né? Cerveja, caipirinha. Pronto. Um pouco mais. Mas chegar aqui para morar, aí eu descobri que não conhecia nada de português. Aí eu tive que começar a descobrir de novo como se falavam as palavras básicas. Bom ponto. E assim, eu acho que esse processo de aprendizado, a gente acha que por ser um país vizinho, pela semelhança do português com o espanhol, eu vou me virar. E a gente até se vira. Eu até brinco, né? Você vai para qualquer país do mundo com dinheiro, né? Você consegue se virar porque vai existir mímica, a gente vai buscar alguma forma de se comunicar e que não necessariamente seja através do próprio idioma. A gente busca outros recursos, a gente se torna criativo. Mas aí a gente percebe que se virar como turista é diferente do que se virar, opa, eu vou morar neste país, eu preciso ter um nível de compreensão, de comunicação mais elevado, porque daqui a 15 dias eu não vou voltar para o meu país. E quando que a ficha foi caindo, quando você foi percebendo que medos, que inseguranças, que certezas começaram a passar na cabeça da Rochelle? Provavelmente foi quando chegou o inverno aqui no Brasil, que eu tinha uma ideia na cabeça que o inverno não existia aqui, que era só sol, praia, água de coco, mas o inverno chegou. E o inverno chegou com essa sensação de que eu continuava aqui e eu tinha que fazer alguma coisa, trabalhar, sair ao mundo, conhecer pessoas, me relacionar com pessoas. E aí então fui que descobri que estava no Brasil morando, que não era mais não era mais férias.
Uhum. Sim. Quanto tempo você tem morando já no Brasil? Eu já estou fazendo 4 anos que eu estou aqui. 4 anos. E nesse período você voltou quantas vezes para a Argentina? Eu voltei 3 vezes. 3 vezes. E 2 foi graças a você. Olha, não por mim, né? Mérito teu, mas você foi pela empresa. Uhum. Legal. Mas me diz uma coisa, quando você volta para lá, eu me lembro que quando eu morei, né, 10 anos no exterior, então estive em Cochabamba, na Bolívia, estive em Manágua, na Nicarágua, estive um período curto também estudando, fazendo intercâmbio, um período em outros países, passei pelos Estados Unidos trabalhando, estive em Fitznau, né, na Suíça, mas eu me lembro que eu vinha para o Brasil, eu passei 3 anos sem voltar para o Brasil, dava muita saudade, principalmente porque sou muito apegado à minha mãe, às minhas irmãs, enfim, a toda a minha família, e depois eu tinha uma frequência de ir e voltar sempre para o Natal, então eu vinha mais ou menos próximo do Natal e ficava uns 21 dias, 30 dias, e quando era para voltar, né, para minha casa, naquele momento, batia um aperto no coração, uma coisa assim, ai, será que eu realmente tenho que ir? Será que eu vou? Porque a gente vai criando raízes, né? A gente sempre fala que, nossa, a liberdade é ter asas e não ter raízes. Mas quando você vai morar fora, você começa a lembrar de cheiros, de paladares, de coisas que no dia a dia você não dá valor, e quando você está lá fora, parece que se você vê a bandeira do teu país, não sei se acontece contigo, né? Tu vê a bandeira do teu país, você tem um sentimento, um patriotismo muito maior, um orgulho, né? De certa forma, um respeito até maior por coisas que, quando você está no país, são tão supérfluas, né? Você sente saudade do pão de queijo, saudade de uma coxinha, saudade de um guaraná, no meu caso, na época, me lembro muito bem. Mas, e para ti, como que é essas idas e vindas? Bate esse aperto? O que você deixou na Argentina? Quais saudades, né? O que você sente? Saudade é uma palavra que a gente não tem em espanhol, né? Mas vamos tentar assemelhar ou chegar perto de um sinônimo aí, a tua nostalgia, né? Das coisas que você deixou para trás. Conta para mim um pouquinho. Saudade, essa foi uma palavra que eu aprendi, eu sinto tanto, e aí me identifiquei com essa palavra. Linda, essa né? nostalgia. E do que você sente saudade, Rocio? Eu acho que sinto muita saudade do cotidiano, sabe? Não é uma coisa específica, mas é de ir pela rua andando e sentir essa argentinidade que é própria do país. Essas pessoas falando alto, gritando, fazendo barulho, fazendo coisas. Essa paixão, esse sentimento que é muito parecido com o Brasil, mas não é o mesmo. O argentino tem uma coisa própria que eu senti, que eu tenho muita saudade. E quais comidas você até pode encontrar aqui no Brasil, mas você diz, não é a mesma coisa. Eu me lembro que quando eu comia feijoada, coxinha, pão de queijo, não tinha o mesmo sabor. Também tem isso aqui? Você também sente isso? Tem muito. Tem muita coisa que eu sinto falta do dia a dia. Os alfajores, a carne diferente, o queijo muito diferente. São pequenas coisas que no dia a dia a gente não dá tanto valor, porque tu tem ali, tu vai no mercado, tu consegue essa comida. Mas quando estás fora, tu olha no mercado e acha um bom alfajor argentino, um doce de leite argentino, e aí pensa, vou levar, eu preciso levar. E amizades? Como que foi esse processo? É difícil porque a vida lá continua. Então as pessoas vão evoluindo, vão tendo as suas coisas, a gente até que mantém uma conversa fluida, mas a distância faz com que cada um foque no seu, cada um vai crescendo, então essas amizades se mantêm, mas elas transmutaram um pouco. Aí tive que me apegar muito mais a pessoas daqui, então aí também foi mais... E foi fácil fazer amigo, porque, olha só, quando eu migrei, eu me lembro muito bem, eu sempre inicialmente buscava fazer amigos com semelhantes. Então, inicialmente, eram grupos de brasileiros que moravam fora do Brasil. Eu me lembro muito bem disso. E aí, pouco a pouco, eu fui percebendo de que, ok, fazia parte da minha origem, da minha identidade, mas que eu tinha que me permitir também fazer amigos
locais de outros países, e te digo que hoje eu tenho amigos espalhados pelo mundo inteiro, grandes amigos, os meus maiores amigos, tenho amigos brasileiros que conheci lá, mas amigos que eu gostei dessa tua definição, que a vida continuou, que tiveram uma importância extremamente genuína durante um período, que tem um lugar no nosso coração especial, mas que a rotina talvez nos afastou e a gente acaba falando 2, 3 vezes por mês e olha lá, mas existe esse carinho. E você sentiu essa dificuldade de se conectar com brasileiros aqui? Os teus melhores amigos foram argentinos? Me conta como é que foi essa situação. E graças a Deus, quando eu cheguei aqui, eu me deparei com pessoas muito abertas e receptivas a essa migração que eu tive que fazer. Então, eu cheguei e conheci pessoas logo. Conheci pessoas brasileiras muito boas, muito abertas, muito carinhosas também, que me receberam e me acolheram. Mas, sim, no começo eu procurava argentinos. Eu ia andando e eu reconhecia uma argentina e eu já queria ir fazer amizade, falar do mesmo, falar igual. E quando que você percebeu que existia um espaço para que a Rocio, de fato, pudesse trocar, pudesse se permitir também conhecer essas pessoas que não eram argentinos e que isso te faria bem? Chegou algum momento que você teve esse estalo? Quando eu comecei o meu primeiro trabalho, eu comecei a trabalhar com pessoas todas brasileiras. Olha. E no começo eu ficava sozinha, mais no meu canto, sem conversar. Aí eles começaram a me chamar para fazer coisas, começaram a me mostrar as comidas daqui, começaram a me apresentar a tua cultura. E aí eu me abri. Aí eu dei um lugar para conhecer essas pessoas e me deparei com que temos muitas semelhanças também. Eu queria buscar as diferenças, mas eu achei muitas semelhanças. E aí foi que me integrei. E aí que foi melhor também. Como que você hoje define o Brasil dentro da tua concepção, dentro da tua história de vida? O Brasil é de fato minha segunda casa. É um lugar que me traz muita felicidade. Quando eu vou para a Argentina, eu sinto que eu estou deixando a minha casa e chego lá e eu sinto que também estou em casa. Então, eu estou dividida. Ainda estou um pouco dividida, mas eu sempre quero voltar para o Brasil. Isso é uma sensação que me deixa muito tranquila também. Ai, que legal. Isso é muito importante, de a gente se sentir bem, né? Porque muitas vezes a gente vai para alguns lugares e eu acho que quem está, né, migrando, enfim, quem é imigrante sente isso na pele, de um olhar às vezes de julgamento, de um acolhimento não tão respeituoso, e isso machuca a gente, porque não é fácil deixar a nossa origem, as nossas verdades, a nossa casa de fato, a nossa cultura. Então eu me lembro que eu tive a sorte também, Rocio, de encontrar pessoas maravilhosas ao longo da minha vida. E, assim, eu sou muito agradecido a Deus porque, de fato, a gente sempre vai encontrar pessoas boas. Pessoas boas e ruins tem na Argentina, no Brasil, em todo lugar do mundo tem gente boa e gente não tão boa. E não todos os nossos encontros são com pessoas boas, mas graças a Deus, quando a gente consegue encontrar pessoas boas, facilita muito. Pessoas verdadeiras, pessoas que não estão apenas interessadas no que você pode oferecer, e sim querendo te ajudar. E eu encontrei isso na Bolívia e Cochabamba. Isso que você falou também senti muito no Nicarágua. Quando eu vinha e voltava, eu sentia, poxa, o Brasil é minha casa, é meu lugar, mas eu me sinto tão bem. E a minha primeira graduação foi na Nicarágua. Eu preciso, de fato, assumir, e já falei isso várias vezes, que se hoje eu tenho um diploma, um título, foi por causa das oportunidades que eu tive na época, inclusive do governo brasileiro, da embaixada brasileira, que, né, através de um convênio cultural, consegui estudar lá fora. Mas a Nicarágua me recebeu tão bem. E na faculdade, eu me lembro que eu era conhecido como gringo, né? Porque todo mundo olhava e não acreditava, porque também lá fora tem um protótipo, assim, do brasileiro, né? Não, brasileiro branco,
olho claro, loiro, não pode ser brasileiro, né? Estão esperando um carioca, né? E então me chamavam de gringo, e eu fiquei conhecido na universidade inteira pelo gringo, né? O gringo, gringo, gringo. E aí eu até brincava, dizia, olha, eu não sou gringo, eu sou brasileiro, porque tinha aquele viés de orgulho. Mas aqui, as pessoas te apelidaram de alguma coisa? Começaram a me chamar de gringa também. De gringa? No começo também me chamavam de gringa. Mas também muitos me chamam de Camila, porque é o meu segundo nome. Mais fácil, talvez? Esse foi o meu apelido do começo. E aí eu até aceitei para simplificar e deixar que falem isso ao invés de Rocio, né, que era mais difícil. Mas esse foi o meu primeiro apelido, assim, me chamavam de gringa também. E se estranhavam com eu ser argentina, eles confundiam, não sabiam se era uruguaia, se era venezuelana, argentina, tinha como uma dúvida no começo. E tu sabe que, falando da minha experiência como estrangeiro, né, eu sempre fui muito bem tratado, e eu percebia que quanto melhor eu tratava as pessoas, melhor eu era recebido. Porque eu também migrei para países que adoravam e admiravam, brasileiro, samba, futebol, carnaval, né? E aí, justamente essa associação cognitiva que os estrangeiros fazem do nosso próprio país. Então, eu sempre fui muito bem acolhido e conseguia justamente, nestas discussões, nestas conversas, criar conexões verdadeiras, e grande parte das minhas oportunidades de trabalho, os meus primeiros trabalhos como professor, como gestor, no mercado de tecnologia, foram, de fato, graças a encontrar pessoas, estar preparado, porque eu acredito muito na necessidade de nós estarmos preparados, né? Mas, ao mesmo tempo, estar aberto a essas oportunidades e tratar bem as pessoas, entendendo de que, principalmente quando você está estrangeiro, muitas das vezes as pessoas vão devolver como espelho a educação que você oferece a elas, não é? Deixa eu te perguntar uma curiosidade. A gente fala muito sobre, eu não posso deixar de falar sobre isso, né? Dessa eterna rivalidade entre brasileiros e argentinos, né? Vinda do futebol, enfim, de alguns aspectos também históricos e culturais. Mas você sentiu de alguma forma esse rechaço, né? É Argentina, não é de confiança, Pelé é melhor do que, né? Não sei, alguma fala desse sentido, alguma coisa, alguma brincadeirinha com fundo de verdade? Senti no começo, sempre com a brincadeira, e eu sempre me senti bem, então não levei a sério. Mas fala muito que os argentinos somos chamucheiros. O que é chamucheiro? Não conheço essa palavra. Chamucheiro, pessoas que falam muito, faladeiras, que falam mais, que querem se mostrar, que são vaidosos, que é verdade. Então, reconheço que sim. Mas quem que é o melhor jogador de futebol assim da história? É Messi. Tu acha que não é Pelé? Porque não é do teu tempo, né? Não é do meu tempo. Mas e nessa Copa do Mundo agora, estando no Brasil, para quem que a Rocio vai torcer? Só para que a nossa audiência aqui, né, veja a cidade confiar. Vou torcer pela Argentina. Eu já estava aqui na Copa do Mundo anterior. Você estava aqui, mas você não foi dessas pessoas que foi para a rua comemorar e rir? Foi? Assim, as 3, 4 pessoas que estavam lá na Praia Central, de onde eu moro. Balneário Camboriú? Balneário Camboriú, comemorando sozinho no meio da chuva, pensando com o coração lá. Então é inevitável, né? A gente sempre vai torcer primeiro pela nossa casa, mas segundo lugar, se der um Brasil, pelo menos segundo lugar você está torcendo pela gente, então. Legal. Rocio, nós já estamos nos encaminhando, passa muito rápido, mas eu acho que tem várias coisinhas ainda que eu gostaria de conversar contigo, e algumas coisas assim de curiosidade mesmo, mas para a gente já ir fechando também essa conversa, esse bate-papo, quais palavras você acha engraçada em português? Que tem, sei lá, uma fonética assim, engraçado. Tem tanta palavra que eu gostei de aprender aqui.
mas muitas eu não posso repetir em um. Mas me ajuda, quais são difíceis? Tem palavra engraçada, tem palavra difícil de repetir, tem palavra bonita como saudade, que é uma palavra tão linda, mas quais são essas palavras engraçadas, difíceis de falar, que você até hoje meio que se embabaca? Porque tem várias em espanhol também que eu tenho que cuidar, porque senão não sai. Tem palavras que são parecidas, mas significam coisas diferentes. Os falsos amigos, né? Os faux amis que a gente fala. Mas me fala alguma que você lembra, assim, nossa, essa palavra tem uma fonética engraçada, que estranho, ou que você tem dificuldade. Tem uma coisa que eu nunca vou conseguir falar, que é vó e avó. Vogal fechada e vogal aberta, né? O avô e avó. Ah, entendi. É uma dificuldade, são fonemas diferentes. E deixa eu te fazer legal, essa daí é clássica, né? Diferenciar avô e avó. Mas tem algumas palavras que você se confunde, porque de fato nós temos várias palavras como, não sei, vem agora na minha cabeça, esquisito. Esquisito em português é estranho, é alguma coisa diferente. Em espanhol tem uma equivalência, um significado totalmente diferente, né? Até de agradável, de gostoso, de saboroso. Tem algumas outras palavras que às vezes você, opa, né? Tem uma palavra que me fez passar um pouco de vergonha, que foi surda. Surda. Uhum. Canhota em português, canhota. É uma palavra bem diferente, né? Eu sou canhota. E aí eu fui falar uma vez que eu era surda. E a pessoa... Sou surda. E a pessoa não entendeu, porque ela fica esperando que eu não estava escutando. Não estava escutando. Mas essa palavra me confunde até agora. Então agora aprendi que eu sou canhota, mas pensou. Rocio, e para as pessoas que estão nos acompanhando, que de repente têm essa vontade de morar fora, de desbravar outras culturas, de se aventurar ou de buscar novas oportunidades, quais conselhos ou o que você descobriu durante a jornada, quais conselhos e quais verdades você tem para compartilhar com a nossa audiência? Olha, eu não vou romantizar a migração, porque nem todo é um mundo maravilhoso e idílico que a gente pensa quando vai migrar. Mas eu posso falar uma coisa, é recomendar para todo mundo ter uma experiência de sair da zona do conforto. Seja no âmbito que seja, morando fora do país, passando um tempinho, nem que for um tempo fora do país, te traz uma história, te traz uma nova personalidade, te traz uma coisa muito legal. Acho que recomendo muito passar por isso, passar pelo desconforto. Pelo desconforto. O desconforto, ele te ajuda a desenvolver muitas habilidades emocionais, eu acho, principalmente emocionais, para que você possa lidar com diferentes situações no dia a dia com mais sabedoria, né? E aí a gente falava no comecinho do nosso episódio de quem era a Rocio, e você falou justamente, mas a Rocio na Argentina, antes de vir para cá, ou a Rocio de agora? E eu queria que você contasse o que o Brasil fez de bom, ou de talvez nem tão bom, mas quem que é a Rocio argentina brasileña? Quem que é essa Rocio? O que mudou na tua personalidade, no teu jeitinho de ser? Quem que é a Rocio hoje em 2026? Menos tímida, mais segura? O que transformou? Eu sou muito mais segura, eu sou muito mais aberta também, mais analítica, porque eu tenho que parar para pensar o que vou responder, o que vou falar, então eu penso duas vezes. Isso é muito bom. Eu sou uma pessoa muito mais consciente e muito mais empática também, porque eu sei que todos estamos passando por alguma história, alguma situação que o outro não conhece. Então a Rocio de hoje eu acho que é muito mais madura e mais preparada para a vida. Olha só, você nesse desconforto começou ou teve que enfrentar situações, né, que não são fáceis. E eu acho que isso é muito lindo, sabe? E eu me lembro de várias situações que eu tive que enfrentar. É às vezes perder um familiar, um amigo, e você não está no país. É passar por uma situação, às vezes, até de doença. E eu não digo uma doença, às vezes, crônica, é um episódio, às vezes, de um dia ruim. E no teu caso, eu acho que você tem a graça de estar com esposo argentino, com mãe, pai, com família, com cachorro. O cachorro é argentino também?
Ele veio de lá? A gente viajou 24 horas por ele. Olha Poderia ter só! sido muito mais fácil viajar de avião, mas... Mas ele tinha que, família inteira, né? Tinha que vir todo mundo junto. Mas tu sabe que, mesmo assim, veio o teu núcleo familiar. Mas tem muitas coisas que você deixa para trás e que é difícil. Eu me lembro muito bem que eu não vi os primeiros anos do meu sobrinho crescer, por exemplo. Eu não vi muitas coisas, muitos aniversários dos meus pais, eu não estive presente. É difícil, acho que você falou algo muito interessante, que é, nem tudo são flores migrar e ir para outro país, né? Às vezes a gente idealiza algo fantástico, mas eu acho que a gente é muito forjado, e principalmente, eu estava vendo esses dias um Reels, né? Naqueles minutos de besteira que a gente fica sem fazer nada, mas sem fazer nada produtivo, tá aí no Instagram, e falava justamente sobre isso. Olha, se você mora fora, você já pensou quantas vezes você ainda, se você vê os teus pais uma vez por ano, teus pais têm 60 anos, que você só vai ver os teus pais mais 20 anos, e sabe que isso faz muito mais sentido quando a situação que eu passei de perder, né, meu pai, que eu disse, poxa, eu fiquei 10 anos vendo uma vez por ano, né? E claro que a gente sabe que o nosso cérebro, ele não tem uma dimensão exata, né, de 1 ano, 10 anos, o passado, o presente, ele tem meio que uma confusão, mas eu acho que pesa, sabe, Rocio? O fato de a gente às vezes se questionar e entrar num viés da dúvida, de muitas vezes dormir e dizer, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que na Argentina não seria diferente? Não seria mais fácil? Você passa por essas situações, Rocio? Mas, Essas conversas, né, interiores que a gente tem? de fato, realmente é uma renúncia, uma escolha, é deixar muitas coisas de lado. E me questionei, me questiono e me questionarei sempre, porque eu tive que tomar esse caminho, eu escolhi tomar esse caminho, mas também escolhi deixar outro caminho, outra possibilidade. Então, eu acredito que eu estou fazendo o certo, mas eu não sei. E ninguém tem a certeza de estar fazendo o certo. Então, fico tranquila que agora eu estou me sentindo bem, que eu estou escolhendo ficar aqui. Que bom. E que seja o tempo que você precisa estar aqui, e que esse tempo ele seja de crescimento, de evolução como pessoa, de maturidade, de decisões que vão te ajudar a trilhar um caminho de construção de vida, de sonhos, de conquistas maravilhoso. Afinal, a gente sabe que talvez essa foi uma das tuas principais decisões de vida. Concorda? Decidir mudar de país não é fácil. Já 4 anos fora, como você falou, a gente precisa fazer tantas renúncias, mas tem muita gente boa que a gente encontra, a gente é muito abençoado. E eu queria já deixar aqui a minha gratidão por conhecer a tua história, por dividir parte da tua história com a gente e poder ser testemunha também do quanto você evoluiu ao longo desses anos, porque eu tive a oportunidade de conhecer há um pouquinho mais de 2 anos, né? Em um momento que você estava até fazendo uma transição de carreira, e eu te falo que sempre que eu encontro alguém que vem de outro país, passa uma novela na minha cabeça, porque eu sei o quão desafiador, mas quão importante foi para mim a minha jornada lá fora. Eu sei o quão difícil é. Então, dentro das possibilidades, o que eu posso, eu sempre tento apoiar e passar um pouquinho de tranquilidade, porque por mais que às vezes a gente não está sozinho, e conheço muitos amigos que estão aqui em família, a gente sabe que não é fácil. Parabéns pela tua coragem, pela tua história de vida, que você possa ser exemplo, inspiração de pessoas justamente que estão nessa decisão, entre esta decisão de permanecer, mudar,
e se permitir, porque no final, Roci, eu não sei se tu concorda, a pior coisa que pode acontecer é não deu certo, e talvez não seja pior, porque se a gente não for, a gente nunca vai descobrir, concorda? É melhor não ficar com a dúvida. Então vai, se arrisca, aventura, veja se faz sentido e qualquer coisa a gente volta. Ou então testar outro país também que faz parte dessa jornada. Mas se a gente não se movimentar, a gente não vai descobrir o quão interessante é a vida e o quão grande é esse mundão de possibilidades que às vezes a gente não tem repertório porque enxerga através de uma lente muito curta, uma lente muito direcionada a um só lugar, né? Você, muito obrigado por abrir o teu coração aqui no Entre Decisões. Foi muito, muito especial conversar contigo. Obrigado de coração, tá? Obrigada, Xixi. Bom, e se esse episódio fez você lembrar, talvez, de alguém que vive longe de casa, compartilhe essa história com essa pessoa. E eu quero aqui deixar uma pergunta para finalizar esse episódio. Você conhece alguém que deixou o seu país para recomeçar? Ou talvez seja você essa pessoa. Ou o que essa experiência te ensinou? Conta pra gente aqui nos comentários, compartilhe com a gente a sua história. E obrigado sempre por nos acompanhar, por estar conosco entre tantas decisões. E eu vou ficando por aqui, mas este é apenas um até breve, porque logo nós teremos outras e novas decisões compartilhando com vocês. Até já. Obrigadão de novo. Obrigado.